Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Eu resolvi intercalar um pouco os assuntos dos vídeos, vou falar um pouco de radiestesia, depois eu falo um pouco de cabala e depois eu falo projeção astral, tá? Para não ficar chato, tá bom, gente? Esse vídeo então vai ser um vídeo aí que vai falar um pouquinho mais de projeção astral, ok? Mais uma vez aquele aviso, se você não gosta, não acredita, não é o vídeo ideal para você assistir. Pode se desinscrever do canal e procurar outro vídeo para você ver. Para quem gosta, vai ser um vídeo um pouquinho longo, tá, gente? Mas tem muita informação legal. Ok? Divirtam-se! Bom, aqui tem umas frases de Ramatiz que diz o seguinte: enquanto o ser humano não descobrir o que acontece consigo mesmo durante o sono e não aproveitar o seu potencial nessas horas ociosas, estará morto para a realidade existente em outras dimensões, estará iludido pelos valores limitados que a vida humana lhe oferece. Urge que cada consciência perceba-se da necessidade de vislumbrar outros planos de existência e neles adquirir força e conhecimento para não deixar que o véu de Maia, que é a ilusão, lhe bloqueie as percepções e distorça seus pensamentos. Se cada consciência encarnada melhorasse sua lucidez extrafísica durante a projeção, que ocorre naturalmente todas as vezes que o seu corpo físico adormece, provavelmente teríamos uma manifestação mais equilibrada no plano físico. Assim, talvez esse nosso planeta louco deixasse de ser um manicômio consciencial, podendo ser transformados ao menos em um hospital decente. Então aqui a gente tem aqui várias informações que a gente pode ver, principalmente da filosofia Ramatiz, Porque o Ramatiz ele chama o nosso mundo de um hospital. Nós estamos aqui para fazer as nossas curas, tá? Isso é importante. Mas é um hospital meio desorganizado, Um hospital meio complicado aí, Um hospital da Idade Média, digamos assim. Tá? Então essa aqui é a visão Ramatiz, ou seja, tanto o Ramatiz quanto o Kardec, eles falam que nós, quando estamos dormindo, nós projetamos. Não é toda noite que a gente projeta, mas a gente projeta sim. Tá? E projeta de tal forma, uns projetam e se lembram e outros não. Tá? Uns trabalham massivamente durante a noite, trabalham duro, tá, durante a noite e também trabalham durante o dia. São pessoas que dormem, vão cumprir muitas coisas dos seus desígnios no astral dormindo. Tem muita gente que vem para a Terra com missão dupla, de ter a missão aqui na Terra, mas também tem missões lá no mundo espiritual também. Então, de dia ele cumpre a missão na Terra e de noite ele cumpre a missão no plano espiritual. Tá? Então, essa é a teoria básica da projeção astral. Quando é que surgiu essa ideia de projeção astral? Esse negócio de projetar astralmente surgiu da onde? Quem é que inventou? Quem é que teve essa ideia de fazer projeção astral? Bom, no Antigo Egito e na Babilônia já existiam referências à projeção astral. Muita coisa foi lida no Egito Antigo, muita coisa apareceu no Egito Antigo como referência à projeção astral. Ou seja, visitando no Egito, eles falam que visitando o mundo de Duat enquanto dormindo. Essa tábua aí, ela tem essa explicação. Ela fala nisso, ela menciona isso, a exploração do mundo de Duat por projeção astral. E ao longo dos anos, a partir do século XVII, com o aparecimento do Espiritismo,
Os estudiosos vulgarizaram e reinventaram termos, muitas vezes impróprios e inadequados. Muita gente começou a julgar a projeção astral, muita gente começou a mistificar, a religião meteu o bedelho aí, dizendo que era coisa do diabo, que era purgatório e tudo mais. Realmente foi uma época bem conturbada, né? E tem um parapsicólogo chamado Charles Theodore Tart, né? Esse cara, ele foi talvez seja o primeiro que pesquisou a projeção astral cientificamente, ou seja, por controle de instrumentos em laboratório. Isso na década de 60. Esses experimentos do Theodore Tart, eles foram financiados, é claro, pelo governo, porque o governo queria saber um modo na Guerra Fria de atacar o inimigo também lá pelo mundo astral. Tá? Então foi feita muita pesquisa nesse sentido, tanto de lado de lá quanto do lado de cá, tanto do Ocidente quanto lá da Rússia. Foi feita muita pesquisa nesse sentido. E é claro, depois tudo isso foi abandonado com a queda da Guerra Fria. Tá? Somente agora, no século XXI, com a influência das vibrações da nova era, começaram a ser feitas novas investigações, tá? Novos investigadores começaram a aparecer, mas muito poucos são os investigadores com doutorado, com mestrado, que fizessem algum tipo de investigação sobre isso, é claro, com medo de perder a credibilidade. Então, na Grécia, Índia, Pérsia, China, Tibete, ainda se pratica em diversas escolas iniciáticas a projeção consciente. Qual é a diferença de projeção consciente para inconsciente, né? Isso depois a gente vai ver mais tarde, tá? Tem um grande pesquisador de projecionismo, né? Que é um cara chamado Wagner Borges. Ele tem um site na internet chamado IPPB, Instituto de Pesquisas de Projeção do Brasil, uma coisa assim. E ele tem algumas coisas bastante interessantes. Ele fala aqui da história, né, de como a gente pode associar a projeção astral com muita outra coisa. Por exemplo, aqui ele diz que diariamente são visitados, os seres humanos são visitados por um personagem ilustre. Esse personagem chama-se Hypnos, que inexoravelmente colhe a todos em sua malha de inconsciência temporária chamada sono. Então, Hypnos era o deus grego, do sono. Então, diariamente, também alguns seres humanos são visitados por outro personagem ilustre, chamado Thanatos, que inexoravelmente colhe alguns escolhidos em sua malha de inconsciência permanente chamada morte. Então nós temos aí duas formas, digamos assim, de sono, né? O sono que a gente tem durante a noite normal, que é um sono de curto período, que é gerido pelo deus Hypnos. E tem o sono, entre aspas, sono eterno, chamado de morte, que é gerido por Thanatos. Hypnos é considerado amigo, recebido com satisfação todas as noites. Bilhões de pessoas se deitam e esperam receber o seu abraço confortador até o dia seguinte. Thanatos é considerado inimigo. Ninguém gosta de recebê-lo. Milhões de pessoas ficam assustadas à simples menção de seu nome. Hypnos é querido, Thanatos é temido. No entanto, os antigos gregos consideraram Hypnos, o sono, e Thanatos, a morte, como irmãos. Alegavam eles que o sono e a morte não tinham muitas diferenças entre si. De fato, o que é o sono senão uma mini-morte? Muito interessante, né? Algumas filosofias realmente eles chamam o sono de mini-morte ou morte curta. Né? O corpo físico adormecido é um cadáver que respira. Tanto no sono como na morte, há ausência de lucidez no corpo humano. Por essa semelhança de estados, sono e morte, é que os antigos gregos diziam que Hypnos era irmão menor de Thanatos. E também porque eles acreditavam que durante o sono, a alma se afastava do corpo e viajava para o mundo dos espíritos. Está aí talvez a razão de tudo isso, né?
Então, na verdade, essa é a maior semelhança, pois tanto no sono como na morte, a consciência está fora do corpo. A crença de que a alma podia abandonar o corpo e a ele retornar posteriormente não está só na antiga Grécia, está espalhada por toda a história. Tá? Então, a gente tem diversos textos antigos na Grécia, na China, na Pérsia, na Índia, Israel, Tibete e Egito. Essas evidências de projeções na antiguidade são difíceis de comprovar, já que as informações existentes são de escritores cuja fonte não podemos investigar, infelizmente, né? Muitos escritores aí sérios falando disso, mas os caras não falam de onde é que veio, cadê a bibliografia disso, de onde é que ele tirou isso e tudo mais, tá? Entretanto, muitas dessas informações dos antigos são confirmadas e repetidas pelos modernos fenômenos de projeção. Ao apagar do sono comum, a pessoa perde a consciência de si mesma durante algumas horas. Logo, dormir é mergulhar na inconsciência. Portanto, dormir é mergulhar no desconhecido. Então, a morte para nós, ela é tão desconhecida quanto o sono e vice-versa. Isso leva às seguintes questões. Quando a pessoa dorme, aonde está a sua consciência? Ou seja, a consciência de que você está existindo, tá onde, né? Ela está bloqueada dentro do corpo ou está projetada fora dele? Bom, os cientistas vão dizer que está bloqueada fora do corpo. Os projecionistas vão dizer que ela está projetada fora dele. O que é estado consciente? O que é estado semiconsciente? O que é inconsciente? Nossa consciência, ela é iluminada por objetivos sadios? Ou ela é obnubilada por interesses escusos? Tá? São perguntas que têm que ser feitas e várias pessoas têm a sua resposta. Agora, o que é projeção astral? A projeção astral ocorre quando o corpo está em estado de repouso em determinadas condições. Em determinadas condições. Não é sempre. Tá? O sono, para você estar uma projeção astral, ele tem que ser um sono profundo. E se você quiser fazer uma projeção astral consciente, você tem que estar em sono, em um estado de meditação também profundo. Tá? Então, ambos os estados para você atingir a projeção têm que ser estados profundos. O corpo astral também se desloca também com a finalidade de reposição de energia astral, ou seja, você dorme, repõe energias físicas e também repõe energia astral com a sua projeção. Que quando você vai para o mundo astral, a sua bateria energética, né, vibrando nessa egrégora, ela é recarregada, enquanto a tua energia física é recarregada com o sono. Né? Ou também você pode projetar para finalidades diversas. Por exemplo, você fazer serviços comunitários no astral, ajudar pessoas no mundo astral, trabalhar em hospitais, tirar pessoas do umbral. Né? Você tem diversas atividades que você pode realizar lá no astral quando você está dormindo. Né? Ou simplesmente você projeta para estudar. Você vai projeta para fazer algum tipo de conhecimento. Isso vai de cada um, isso vai da cosmogonia de cada um, vai da vontade de cada um, vai da mente e da consciência de cada um. Então não é assim, eu vou lá, vou falar com o Capitão América, tá? O negócio é um pouquinho mais complicado. Todas as vezes que a gente vê alguma figura de pessoas se projetando, há um fio energético, esse fio não é físico, tá? É um fio energético que liga você ao seu corpo físico. Tá? Então, quando você projeta esse cordão, chamado cordão de prata, ele vai junto com você lá no astral
enquanto você está projetado. Então, muita gente que está projetada pode descobrir quem está vivo, quem está simplesmente projetando, ou quem já faleceu e não tem mais esse cordão. Pessoas que vão no astral falam assim, bom, esse aqui só está vivo, ele só está projetando. Não, aquele ali, ele realmente já faleceu. Por quê? Quem já faleceu, ele não tem mais o cordão astral. E quando ele faleceu recentemente, esse cordão astral é um cotoco. Tá? Ele só está um pedaço, mas ele vai desaparecendo à medida que você vai passando o tempo no mundo astral. Tá? Esse cordão astral jamais arrebenta. Você pode projetar daqui até a galáxia de Andrômeda. Ele jamais vai arrebentar. Tá? Então, o cordão astral tem poder de elasticidade infinita. Então, não existe essa coisa desse cordão se arrebentar. Ele é infinito. Tá? Por quê? Porque ele é feito de energia. Então, esse cordão de prata ou cordão astral é um fio energético que liga o corpo físico ao corpo astral. Esse fio tem poder elástico ilimitado. Essa conexão se dá partindo da nossa glândula pineal, que fica na base do nosso cérebro. Importante, né? Então, aí a gente já vai começar a entender e a ver a glândula pineal. Tá? Essa conexão se dá partindo da glândula pineal, que fica na base de nosso cérebro. Muito, muito importante. Esse cordão jamais vai se romper. Esse cordão só vai se romper no dia de nossa morte, tá? Que é a separação definitiva do nosso corpo astral do corpo físico. Tá? A única condição de romper essa conexão é o corpo físico deixando de ter vida. Você tomar um tiro, o coração parar, a glândula pineal deixa de ter fornecimento de oxigênio, de sangue e tudo mais, aí quebra essa conexão. O que é essa glândula pineal? Tá? Essa glândula pineal é uma glândulazinha que fica lá aqui no meio do cérebro, aqui, tá? Os médicos falam que fica no hipotálamo, não sei das quantas. Ela fica naquele pontinho ali. O que é essa glândula pineal? Tá? Segundo alguns autores, a própria Helena Blavatsky fala disso, essa glândula foi o que sobrou de um órgão que possuía quando ele era da civilização lemuriana. Os lemurianos eles tinham um calombo no meio da cabeça e a partir desse calombo que eles se comunicavam com o astral. Como esse calombo ele foi retirado, ficou ainda um resquício dessa terceira visão, que fica exatamente no meio do cérebro e chama-se glândula pineal. Ela é o ponto de ligação do ser humano com o mundo espiritual. Tá? Então, por isso que muita gente fala, então você diz que nada no espiritual intervém no material. O que está no espiritual só intervém no material através de nós, seres humanos, através dessa glândula pineal. Quando a gente entra em meditação, quando a gente está em estado, está fazendo um ritual, está fazendo alguma coisa, tudo isso é feito para que a glândula pineal ela seja carregada com energias e a partir desse momento a gente manter contato com outras dimensões. Isso é muito importante, esse conhecimento. Para que serve o ritual? Para energizar a glândula pineal. Para que serve uma meditação? Energizar a glândula pineal. Quando nós estamos dormindo, para onde vai a nossa consciência? Para a glândula pineal. Tá? E a glândula pineal é que ela abre esse portal, essa coisa maravilhosa que é a visualização do mundo espiritual. Então, dependendo do estado em que você apura ou não essa glândula pineal, você pode estar apenas vendo o que acontece no mundo espiritual ou projetando. Lá deitado na sua cama, você pode enxergar o que se passa, são os famosos visionários, né? As pessoas, os médiuns videntes,
Você pode enxergar o que se passa na dimensão espiritual não com os olhos do corpo, mas sim com os olhos da alma. Tanto é que os budistas chamam a glândula pineal de olhos da alma. Para que serve a projeção astral? Por que é que a gente vai projetar astralmente? O mais importante das razões seria que a gente vai projetar para aprender mais sobre as dimensões da consciência. A gente pode também curar o medo da morte. O medo da morte chama-se tanatofobia, por causa do deus Thanatos. Então, a gente pode curar o medo da morte. Tem gente que tem medo da morte, e se você projetar, você vai ter certeza que a partir do momento em que você morreu, você não morreu totalmente. É só o seu corpo que ficou muito velho e você precisa regenerar encarnando em outro corpo. Você pode ampliar o conhecimento do universo, do nosso universo simbólico. A gente pode criar a nossa descrição, a nossa visão do mundo. A gente pode conhecer e utilizar a memória integral, que é o registro acásico. Você pode, na projeção, alcançar o registro acásico. Você pode visitar localidades físicas. Você, quando vai projetar, tudo no físico ele é espelhado no mundo espiritual. A gente pode, por exemplo, ir lá em São Paulo, aqui na Cracolândia, a gente vai ver aquelas pessoas lá na Cracolândia. Se a gente for para São Paulo do mundo espiritual, a gente vai ver uma Cracolândia também. Tá? Só que é uma Cracolândia habitada por aqueles que já se foram por motivo do vício do crack. Eles continuam na mesma vibração Cracolândia lá em cima. Tá? Isso também é muito importante. Mas você pode visitar a Cracolândia física também. Só que na Cracolândia física ninguém vai te ver. Tá? Na Cracolândia espiritual você vai ser visto. Okay? Então é uma das coisas que a gente pode distinguir muito quando está projetado será que eu estou projetado no físico ou no espiritual? No físico, no físico, as pessoas não percebem você, a não ser que sejam videntes. No espiritual, todo mundo percebe você. Você pode visitar distritos espirituais crostais. O que são distritos crostais? Por exemplo, a Terra. A Terra possui a sua dimensão espiritual própria. Então, quando você faz a projeção, você vai entrar numa cópia do mundo espiritual terrestre, ou seja, pessoas com roupas, casas, carros e tudo mais, você vai ter lá. Agora, se você, por exemplo, for no mundo espiritual do planeta XPTO, da galáxia 100, que é povoado por lagartoides, você, quando for no mundo espiritual deles, você vai encontrar espíritos lagartoides, com toda uma concepção do mundo lá do mundo lagartoide. Por isso que existem os mundos crostais, que os mundos que pertencem à crosta dos planetas. Você pode acessar dimensões espirituais de nível superior e inferior também. Você pode tanto ir para a árvore da vida quanto para a árvore da morte. Tá? Você pode ir para os umbrais. Tá? Você pode conhecer os umbrais. Tá? Você pode conhecer mundos mais superiores. Tá? E dependendo da sua vibração, quando você morre, você vai para o umbral. E quando você também está vivo, por exemplo, você teve um dia ruim, um dia que você passou por brigas, que a tua energia não está boa, quando você projetar, você vai parar num buraco desgracento. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Você poderá encontrar com pessoas que estão fora do corpo ou que já desencarnaram. Sim, existem grupos que marcam encontro no astral. Você pode encontrar-se com consciências amigas ou amparadoras e conseguir orientação para desempenhar melhor a sua programação existencial. Ou seja, existem pessoas boas lá.
Mas também existem pessoas más. A gente tem que ver que o mundo astral ele é uma projeção do nosso mundo material. Okay? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você, quando vai fazer uma projeção, é como se você tivesse saído do portão da sua casa para a rua. Tá? Ali você vai conhecer pessoas boas, pessoas ruins, pessoas boas se passando por ruins, pessoas ruins que são boas na realidade, e tudo isso que a gente tem aqui de características humanas. Você pode realizar assistência tanto no mundo espiritual quanto no físico. Você pode ajudar as pessoas. Você pode aniquilar a hipocrisia de todos os tipos. Você pode auxiliar no desencarne de outras pessoas. Acontece muito isso. Tá? Pessoas que desencarnam, ficam perdidas, vem alguém, ó, você acabou de desencarnar, né? Vem sempre uma pessoa. Isso muitos espíritos fazem esse trabalho como se fosse um trabalho de amparo, tá? Principalmente pessoas que morrem em situações violentas, em acidentes e tudo mais, sabe? Precisa de ter alguém para amparar ela. Você tem que libertar a consciência da prisão do corpo humano. Você tem que, né, abrir a sua mente e entender que existem outros mundos aí. Né? Você tem que libertar a mente da prisão das crenças, misticismos e religiões. A projeção te ajuda nisso. Você pode eliminar problemas psicológicos de várias origens. Você pode realizar a autoaceitação dos processos kármicos. Isso é importante, você está passando por uma fase difícil. Você projetando, você pode entender isso melhor e conseguir formas de fazer você passar por isso de forma melhor. Né? Você pode eliminar bloqueios energéticos e até curar certas doenças de causa energética. Você pode rever a sua programação existencial. Tá? Você pode ir lá no plano que você fez de vida, você pode chegar lá e falar assim, esse negócio aqui está complicado, deixa eu mudar isso, mudar aquilo. Projetado você pode fazer. Tá? Você pode conhecer quem são seus amparadores espirituais ou até mesmo, quem sabe, o seu sagrado anjo guardião. Você pode reorganizar sua vida física entendendo, conhecendo-se a si mesmo e conhecendo você como funciona no plano astral. E você pode elaborar lutos. O que é elaborar lutos? Você entender o mecanismo da morte e aceitar de forma melhor o mecanismo da morte. Tá? Bom, você pode também superar medos, os medos que a gente tem. A gente pode superar, por exemplo, o medo de ver espírito. Muita gente, eu vi um fantasma, sai correndo. Com a projeção você supera isso. Você pode superar medo de sair do corpo físico. Você pode superar medo de altura. Por quê? Você, quando está projetado, você voa. Isso é muito importante, porque tem muita gente que tem medo de altura. Quando projeta e olha que está flutuando, ele imediatamente retorna de forma abrupta. Por quê? Porque nós normalmente temos medo de altura. Por exemplo, quando você se projeta, você mora num apartamento, você projeta, você atravessa a parede do apartamento, que projetado você pode fazer isso. E olhar para baixo, você está no 20º andar, você volta para o seu corpo. Por quê? Porque te dá um pânico. Você acha que vai cair. Mas na realidade não. Quando você está projetado, você flutua. Você tem o comando disso. Tá? Então, você pode, ou seja, quando está projetado, você pode voar. Então, quando você entende o fenômeno da projeção, o medo de lugar elevado desaparece. Você também elimina o medo da morte, né? Você entende o mecanismo da morte e passa a ficar mais, digamos assim, tranquilo quando você entende como funciona a morte. Também o outro medo é o medo de ser enterrado vivo, né? Tá? Você pode também superar este medo. Você pode também superar medo do desconhecido. Que os dois principais motivos é o aprendizado e a superação de medos. Esses são os motivos aí de para que a gente vai projetar. Quais são os tipos de projeção? A gente tem a projeção inconsciente, que é a projeção natural em nós seres humanos. Por quê?
nós projetamos. Embora não saibamos disso, nós projetamos. A projeção é natural de todos os seres humanos. Todos nós projetamos, alguns lembram, outros não. Alguns lembram poucas situações e outras não. Tá? Depende muito aí do conhecimento. Outro tipo de projeção é a projeção semiconsciente, que é o sonho lúcido. Você não se lembra, mas na infância, né, eu, por exemplo, tive muito essa experiência de estar deitado na cama e o teto se aproximar de mim, como se o teto viesse para o meu lado. Mas, na realidade, era eu que estava indo em direção ao teto. E eu me apavorava e voltava. Se eu soubesse disso, né, eu ia deixar. Mas a gente é criança, quanto mais criança, ou seja, nós somos, mais próximo do tempo em que a gente estava no mundo astral, a gente estava. Então a nossa consciência ela está mais para o mundo astral do que para o mundo funcional. Então a gente ainda consegue fazer certas projeções enquanto está acordado. Essas experiências foram muito marcantes para mim na infância, do teto estar se aproximando de mim. Tá? De eu achar que o teto está baixando, não era o teto que estava baixando, era eu que estava indo em direção ao teto. Eu fui saber isso muitos anos depois, infelizmente. Então esse é um caso de projeção semiconsciente. Projeção consciente acontece a muito poucas pessoas, tá? Pessoas têm que ter um intenso treinamento, um intenso aprendizado, muita força de vontade, muitos exercícios. A gente não sai projetando assim à toa, é difícil e precisa de força de vontade e muita luta. E aí, quando a gente consegue, a gente pode até realizar tarefa como amparadores, né, de outras pessoas. Para a gente, quando a gente vai fazer a projeção, né, quando a gente vai fazer a nossa projeção astral, a gente tem que entender que quando a gente projetar, a gente vai estar em lugares que, dependendo do nosso estado de espírito, nós vamos estar em meios não interessantes. Por exemplo, você está num beco, né, e dá de cara com uma gangue de bandidos, porque no astral existem espíritos de bandidos. Ou você vai parar num umbral onde tem todo tipo de espírito ruim. Então, existem algumas técnicas de defesa muito, muito importantes que você tem que ter aqui em mente, né? A mais simples dela é você estender o braço direito com a mão aberta e dedos juntos voltados para cima e para frente e gritando Ra. Tá? Esse é um tipo de proteção bastante interessante. Você afasta todos os maus espíritos. Eu não sei se você lembra, você deve ser muito novo para isso, mas a Baby Consuelo, quando ela estava casada com Pepeu Gomes, uma década de 80 isso, quando ela começou a seguir um espiritualista chamado, eu esqueci o nome dele agora, mas que todas as vezes que a gente via ele fazia Ra para cima com as mãos fechadas, e toda vez que a Baby Consuelo ia começar um show, ela fazia Ra, tá? Esse movimento é um movimento para espantar espíritos com más energias. Ou seja, ele serve tanto para o mundo espiritual quanto para o mundo material. Ok? É o Ra, esse é simples, né? Depois existem outras palavras, por exemplo, né? A gente sabe que a projeção astral, ela não tem só origem no mundo ocidental, né? No mundo oriental também pratica-se projeção astral. Uma outra frase que a gente pode pronunciar quando está projetado e se sentindo ameaçado é Kalki. Kalki. Kalki é o nome do 10º avatar de Vishnu. Tá? Ele é um mantra poderoso de eficácia fantástica. Ele evoca instantaneamente uma poderosa energia de renovação em torno da aura da pessoa. Você forma um escudo em torno de você, melhorando até mesmo os assediadores. Ou seja, é uma energia de amor, uma energia mais amorosa.
né? E rompendo as energias asfixiadoras instaladas por eles. Tá? Pronuncia-se mentalmente da mesma maneira que está escrito aqui. Kalki. Não precisa verbalizar. Apenas concentre-se mentalmente ou joga para o chakra frontal. Tá? Você pode pronunciar isso dentro do chakra frontal. Tá? E uma outra mantra muito bacana é Adonai, né? Que já é de origem judaica. Tá? Quando você acha que está sendo assediado por algum tipo de espírito, quando você acha que está sendo algum espírito está te, né, alguma coisa ruim está perto de você, Adonai é a palavra bacana para falar, tá? Tem também uma palavra chamada Ramyankhan, que é para também ter a mesma função do Adonai, só que é para chinês, né, para a egrégora chinesa. Budismo, né? Tem também Padananamaya, que é do sânscrito, para também defesa. Também uma técnica bem bacana. Tá? Agora, tem esse Om Namo Narayanaya, que é o mantra de evocação de Vishnu para te proteger. Tá? Om Namo Narayanaya. E tem o Om Maharaj Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mantra de evocação da proteção de Krishna também. Mas até você guardar esse monte de palavra, o espírito já te... Tem um outro mantra muito interessante. Om Kriya Babaji Namah. Você já ouviu falar do Sai Baba? Sai Baba, ele morreu há pouco tempo, tá? Ele foi considerado na Índia um grande avatar, um grande ser poderoso que fazia milagres. Existem filmes dele tirando cinza de dentro de lugares, fazendo curas, tá? Chamava-se Sai Baba. Hoje na Índia existem muitas pessoas que são devotas de Sai Baba, mas eles o chamam de Babaji. Por quê? Na Índia, o sufixo ji é um sufixo de grande honra. Tá? Tanto é que eles não chamam mama, a mãe deles, de mama. Eles chamam a mãe deles de quê? Mama-ji. Tá? Quando eu convivi com os indianos, eles, depois de um determinado tempo, que eu passei grande amizade com eles, eles passaram a me admirar muito e me chamavam de Ailton Ji. O que é para eles uma grande honra. Grande honra. Tá? E eu passei a ter ideia disso depois que eu comecei a olhar, a estudar mais isso. Né? Então, esse mantra do Babaji é um mantra chamando as energias de Babaji. Babaji faleceu tem uns 10 anos. Tá? Acontece que usando esse mantra para defesa, evoca-se uma energia maravilhosa, muito sutil e saudável para o ambiente extrafísico e para você. Tá? Tem um Om Kriya Mataji Namah, que é o mantra de evocação de Mataji, que também foi um grande avatar, só que esse foi mais antigo. Acontece que usando esse mantra para defesa, evoca-se uma energia maravilhosa, muito sutil e saudável para o ambiente extrafísico e para você. Tá? E tem o Om Namah Shivaya, é o mantra de evocação a Shiva. Shiva, ele é considerado o transmutador de energias, ou seja, se você tem pessoas com energia pesada, tanto projetado quanto fora, quanto no ambiente normal de trabalho, pessoas que têm energia ruim, se você faz esse mantra, você transmuta a energia para energia boa. Tá? É o mantra de transmutador de energias. Tá? É o Om Namah Shivaya. Tá? Você pode também chamar Ganesha Saranam, também da energia de Ganesha, tá? Onde você busca um refúgio de proteção. Quan Chi Yin. Quan Chi Yin Quan Chi é uma divindade japonesa muito amorosa. Usando esse mantra para a defesa, evoca-se uma atmosfera de amor. Isso é bom para limpar o ambiente. Depois tem o mais famoso de todos,
tá? Om Mani Padme Hum, Om Mani, que é o muito que os budistas utilizam quando eles estão lá nos rituais deles, né? Então ele é excelente mantra, muito utilizado pelo budista, conhecido como mantra de compaixão. É a energia da compaixão que você está mandando, tá? Ele pode ser usado para defesa? Pode, porque a energia da compaixão é uma energia muito bacana. Tá? Agora, esse aqui é a bomba atômica. É o nome Horus. Não recomendo você utilizar. Por quê? Você só pode utilizar Horus quando você está numa situação muito, 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 muito complicada. Porque o Horus é como se fosse matar uma mosca com uma bomba atômica. Ele é muito poderoso, tão poderoso que ele joga os espíritos que estão de lado para você. Tudo que está em volta de você, ele explode tudo. Inclusive, ele para você também não é bom. Você depois que dá esse mantra, você tem que fazer um realinhamento de chakra. Tá? Então, o mantra Horus ele é só utilizado para rompimento mesmo. Tá? Quando você usa esse mantra, quando você está projetado, você é jogado diretamente para o teu corpo de volta. Tá? Abruptamente. Ele é muito complicado. Tá? Então, ele deve ser usado, em último caso, seriamente. Tá? E se outras técnicas falharem, só se as outras técnicas falharem. É tão poderoso e instantâneo que serve como um botão de emergência. Horus é na mitologia egípcia o portador da luz nas trevas. É aquela divindade representada com cabeça de falcão, filho de Ísis e Osíris, que destruiu Sete. Acontece que uma legião de espíritos identificados milenarmente com essa linha fazem exatamente trabalho junto às zonas densas, usando a identificação com Horus. Muitos deles apresentam-se mesmo plasmados com a tal cabeça de falcão, e sempre emanando uma luz dourada muito forte. É apelar para o mantra que um raio gigantesco de luz rompe as dimensões densas e nenhum obsessor fica perto. Tanto obsessor quanto espírito bom, você também. Tá? Explode tudo. Então, detalhes adicionais sobre mantras. O nome de qualquer um dos grandes mestres também evoca energias maravilhosas. Jesus, Buda, Krishna, Babaji, tá? Há palavras soltas que também evocam egrégoras correspondentes. Luz, amor, paz, harmonia, bondade, equilíbrio. Mantras genéricos em sânscrito, por exemplo, Om Shanti, né? Om Satya. Tá? Mantras universais, Cristo, Jesus, Om, a Éter, né? Hu. Tudo isso, né? O mais importante é o amor. Eu acho que a gente tem que vibrar muito quando a gente for para o mundo astral a energia do amor. Tá? Porque a energia do amor ela é a energia mais forte que existe. Tá? É a energia que muda o estado. Você faz a mudança do estado daqueles que querem te prejudicar. Tá? Então, os resultados, quando você utilizar mantra de defesa, pode ocorrer algumas coisas dependendo do tipo de mantra que você utilizou. Se você utilizou um obsessor mais para o amor, tal, mais para mudar a atmosfera, pode ocorrer do obsessor adormecer ou se acalmar. Se você utilizar um Ra, um Horus, um outro desse, o obsessor fugir. Ou você pode retornar ao corpo, dependendo da violência que for esse negócio. Tá? Ou pode ocorrer, dependendo do que você use, energias, por exemplo, de Vishnu. Essas energias levam o obsessor para ser levado a tratamento. Bom, espero que tenham gostado do vídeo e eu vou fazer mais vídeos nesses temas aí. Ok? Vida longa e próspera, Ailton Alt.